Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem, a princípio espero que estejam todos muito bem, tá? Todos se cuidando e não deixando de estudar também, tranquilo? Então, nessa nossa aula nós vamos fazer uma abordagem do assunto catálises, que está associado à cinética química. Para quem não lembra, a cinética química é a parte da química que vai estudar a velocidade das reações, assim como os fatores que podem alterar a velocidade desta mesma reação. Quando a gente pensa em catálise, a primeira coisa que a gente deve falar são os catalisadores. Os catalisadores são substâncias que são adicionadas à reação, tá? Como eu botei aqui, ó, aumentando a velocidade da mesma. Isso por quê? Por que vai aumentar a velocidade da reação os catalisadores? Porque a criação de um novo complexo ativado de menor energia, menos energético, o que diminui a energia de ativação da reação. Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá. Características de um catalisador. Como eu disse anteriormente, aumenta a velocidade da reação. Um catalisador pode participar de uma das etapas da reação. Ele vai participar sendo consumido, porém, no final da reação, ele vai ser regenerado. O tal catalisador, ele não altera os valores da entalpia dos reagentes, da entalpia dos produtos, logo, ele não vai alterar também a variação de entalpia da reação. Outra coisa que é importante a gente saber das características de um catalisador. Ele cria para a reação um novo caminho para a formação dos produtos, com energia de ativação menor. Como eu disse anteriormente, eles aumentam a velocidade, diminuindo a energia de ativação, criando um caminho menos energético. E por fim, cada reação química ela apresenta um catalisador específico, ou seja, catalisador não é capaz de catalisar todas as reações químicas, ou seja, cada reação química ela apresenta um catalisador específico. Tudo bem? Vamos lá, eu estou mostrando aqui para vocês como é que se comporta através de um gráfico a ação de um catalisador. Imagina que eu tenho uma reação, reagente, produto. Aqui eu tenho entalpia dos reagentes, aqui eu tenho entalpia dos produtos. Esta diferença aqui nós chamamos de variação de entalpia. Observe que para essa mesma reação eu estou mostrando dois caminhos, um maior e um menor. Tranquilo? Esse caminho maior ele vai apresentar a entalpia máxima 1 e esse caminho menorzinho aqui vai apresentar a entalpia máxima 2. A diferença entre a entalpia máxima e a entalpia dos reagentes é o que nós chamamos de energia de ativação. Tudo bem? Observem o seguinte, que aonde eu vou ter maior energia de ativação? No caminho 1 ou no caminho 2? Ah, Patrick, no caminho 1 aqui eu tenho uma energia de ativação maior do que no caminho 2. Logo, eu concluo que esse primeiro caminho aqui, tá? Esse maior, é a reação sem catalisador. Já o caminho 2, o menorzinho, até chegar aos produtos, eu vejo que a reação apresenta um catalisador específico. Queridos, avançando aí com o nosso assunto catálises, falaremos agora nos tipos de catálise. Os dois principais tipos de catálise que a gente deve saber são as homogêneas e as catálises heterogêneas. O que é uma catálise homogênea? É quando eu tenho o catalisador e reagente formando uma única fase, ou seja, eles se apresentando no mesmo estado físico, no mesmo estado de agregação. Por exemplo, eu tenho aqui a reação do SO2 mais o O2 formando o SO3. Observem que os reagentes eles estão no estado físico gasoso. E o catalisador desta reação, que é o NO, também está no estado gasoso. Então aqui está caracterizado uma catálise do tipo homogênea. Já as catálises heterogêneas, você vai ter catalisador e reagente formando mais de uma fase, ou seja,
catalisador vai estar num estado físico e os reagentes em outros estados físicos. Por exemplo, eu peguei aqui a mesma reação, SO2 mais O2 formando SO3. Observem que os reagentes SO2 está no estado gasoso e o oxigênio também está no estado gasoso. Porém, o catalisador, neste caso aqui, que é a platina, está no estado sólido. Ou seja, você tem reagente e catalisador em dois estados físicos diferentes. Então, aqui está caracterizado uma catálise do tipo heterogênea. Posso falar também, dando continuidade aí no estudo das catálises, mecanismos de catálise. Primeiro tipo de mecanismo, formação de um produto intermediário. Formando esse produto intermediário, eu vou facilitar o avanço, o progresso da minha reação. De novo, mais uma vez, o exemplo da reação do SO2 mais o oxigênio formando o SO3. Essa reação, tá, com formação de um produto intermediário, ela vai se dar em duas etapas. A primeira etapa, o NO, que é o catalisador, vai interagir, tá, com o oxigênio formando o NO2. Etapa esta, lenta. Numa segunda etapa, o NO2 formado na primeira vai interagir com o SO2, tá? Formando o SO3. E observem aqui, quem sobrou no final? O NO. Lembra que eu falei para vocês que o catalisador ele pode participar de uma das etapas da reação? Porém, no final ele vai ser regenerado. Eu regenerei aqui o meu catalisador. Então, o NO aqui é o catalisador e o NO2, ele é o intermediário da reação. Ele sendo o intermediário, ele facilita o progresso, o avanço da reação. Galera, o segundo mecanismo de catálise que nós vamos abordar é por a dissorção do reagente, isto é, retendo em sua superfície, tá? O catalisador vai reter em sua superfície a molécula dos reagentes. Por exemplo, aqui eu tenho a reação de formação da água, onde eu estou indicando aqui para você que a platina é o catalisador. É importante destacar que a platina é um metal de transição. Logo, ela é deficiente de elétrons. Que a mesma, tá? A platina vai atrair as nuvens de elétron das ligações dos reagentes, tornando essas ligações mais fracas. Fazendo isto, o que vai acontecer? Eu vou ter um caminho menor para a formação do meu produto. Logo, eu vou diminuir a energia de ativação da reação. Então, por adsorção, o que acontece? Você tem um catalisador, ele vai absorver as moléculas dos reagentes. Por exemplo, aqui a platina é o catalisador da reação de formação da água. O que ela faz? Ela dissolve os reagentes, hidrogênio e oxigênio. Desse modo, tá? Ao absorver eles, ela vai enfraquecer as ligações. Ao enfraquecer essas ligações dos reagentes, ela vai tornar a reação num caminho menor. Desse modo, eu diminuo a energia de ativação, aumentando a velocidade da mesma. Uma coisa também importante falar para vocês são dos inibidores. Os inibidores, eles funcionam de maneira contrária aos catalisadores. Eu disse a vocês o seguinte, que os catalisadores, tá? Eles aumentam a velocidade da reação, diminuindo a sua energia de ativação. Já os inibidores são espécies químicas que vão atuar aumentando a energia de ativação. Se eu aumento a energia de ativação, o que vai acontecer com a velocidade? Vai diminuir. Então não esqueçam, falou em inibidor, tá? São espécies químicas que aumentam a energia de ativação da reação, diminuindo a sua velocidade. Ou seja, um inibidor, tá, atua de maneira inversa ao catalisador. Por exemplo, aqui eu tenho a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio. Eu estou indicando aqui para você que para esta decomposição, para esta reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, o íon H+, ele é o inibidor, ou seja, ele vai diminuir a velocidade da reação. E se ele diminui a velocidade da reação, ele aumenta a energia de ativação. Um outro ponto importante que a gente deve fazer,
que a gente deve abordar para as catálises são os ativadores ou os promotores. Os ativadores ou os promotores são espécies químicas que atuam sobre os catalisadores. Como assim, Patrick, vai atuar sobre os catalisadores? Eles vão aumentar ainda mais a velocidade da reação. Opa, pera lá, Patrick. Então a reação tem um catalisador? Tem. Eu vou e adiciono ativadores. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer, esses ativadores? Eles vão ajudar a promover ainda mais a velocidade da reação. Por exemplo, aqui eu tenho a reação de formação da amônia, do NH3, onde o ferro é o catalisador e os ativadores são o Al2O3 e o K2O. É importante destacar para vocês que os ativadores, eles aumentam a eficiência dos catalisadores. Agora, sem a presença do catalisador, os ativadores não apresentam nenhuma atividade catalítica. Por exemplo, eu sei que para essa reação de formação da amônia, um bom catalisador é o ferro. E ativadores bons são o Al2O3 e o K2O. Se eu tiro o ferro, que é o catalisador, e jogo mais ativadores, eu vou aumentar a velocidade da reação? Não. Por quê? Porque os ativadores são espécies químicas que atuam sobre os catalisadores, ajudando os catalisadores ao quê? A aumentar ainda mais a velocidade da reação. Ou seja, tirei o catalisador, os ativadores vão aumentar a velocidade da reação? Não. Por quê? Os ativadores aumentam a eficiência do catalisador. Porém, sem a presença do catalisador, os ativadores ou os promotores não apresentam nenhuma atividade catalítica. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês, tá? Galerinha, caminhando para o fim da nossa aula sobre catálises, vamos fazer uma abordagem aqui dos venenos, tá? Os venenos são espécies químicas que atuam sobre os catalisadores e fazem com que a reação atinja uma velocidade, tá, menor do que se estivesse somente com a presença dos catalisadores. Então, resumindo, eu tenho uma reação, beleza? Tem o catalisador específico dela. Esse catalisador, como a gente viu anteriormente, ele aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Aí eu vou e jogo um veneno na reação. O que o veneno vai fazer? Ele vai atuar sobre o catalisador, diminuindo ainda mais a velocidade da reação. Ou seja, a função do veneno é o quê? É diminuir, é atuar sobre o catalisador, diminuindo a velocidade da reação. E ele é tão forte que parece que a reação não tem catalisador. Por exemplo, ó, eu tenho aqui a reação de formação da amônia. O ferro é o catalisador, o arsênio é o veneno. Qual é a função do arsênio? Atuar sobre o ferro, que é o catalisador, diminuindo a velocidade da reação. Uma coisa que é importante, tá, para a gente não esquecer, os venenos diminuem a eficiência dos catalisadores. Porém, a reação, sem a presença do catalisador, os venenos não vão apresentar nenhuma atividade catalítica. Ou seja, tirei o catalisador da reação. O veneno vai ter alguma atividade catalítica? Não, ele só tem alguma atividade sobre o catalisador. Se a reação não tem catalisador, ele não tem atividade nenhuma. Então, galera, para a gente fechar, um resuminho aqui. Quando a gente fala em catálise, a primeira coisa importante que a gente deve abordar são os catalisadores. Função de um catalisador: ele aumenta a velocidade da reação, diminuindo a sua energia de ativação. Os inibidores, tá? Eles atuam de maneira contrária aos catalisadores, ou seja, eles aumentam a energia de ativação. Ao aumentar a energia de ativação, eles diminuem a velocidade da mesma. Falamos dos ativadores e dos promotores. Os ativadores ou promotores, eles atuam sobre o catalisador, aumentando ainda mais a velocidade da reação. E finalizamos com os venenos, que também vão atuar sobre os catalisadores. Porém, eles vão atuar diminuindo a velocidade da reação. Queridos, muito obrigado por vocês terem assistido essa aula de catálises, tá?
Espero que todos estejam muito bem, se cuidando e não fiquem de bobeira na rua. Só vá à rua se de fato você tiver necessidade. Ah, não tenho necessidade, vou dar um passeio. Não, não façam isso. Fiquem o máximo de tempo dentro de casa, porque lá na frente isso tudo vai passar e a gente vai poder ter uma vida normal. Muito obrigado e um grande abraço.